estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre suas reais necessidades. Investigamos, sim, as vidas daqueles que chegam até nós, pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de os deixarmos em pior condição da que estavam, e, por vezes, sem o necessário para viver, e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu, que repassas alguma coisa aos outros e que, pela sindicância, podes deixar de ofertar, pensa bem, e se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente? Será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo, quando voltou, sem se especular sobre o que lhe fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou seu ciúme, revoltando-se contra os pais, por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse fazer a nossa ficha para avaliar o que temos a receber de suprimento divino, será que teríamos direito a tudo que nos está sendo concedido pela bondade superior? Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não podes ser? Quando és assaltado por ladrões, desejas que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas, em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudam de ideia, gritam pela justiça que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia, e os esquecidos nos depósitos de presos, são, como nós, seres humanos que têm pais, filhos, irmãos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido, sempre por ignorância. Nisto, não queremos pensar. Somente cuidamos do caso, quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos. Mas faremos muito de especial se amarmos os que nos odeiam, se orarmos em favor dos que nos perseguem e caluniam. Façamos isso ou, pelo menos, comecemos a fazer. Aí, sim, estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral para, depois, amarmos, sem especular, a quem devemos amar. 32. Lembra-te mais de ti mesmo. Lembra-te mais de ti mesmo, no que tange a tua perfeição espiritual. Dentro dos teus inúmeros afazeres podes observar os próprios feitos e analisar o que não deve ser feito. A caridade contigo mesmo é aquela que não te deixa na inutilidade. Haverás de te lembrar isoladamente de ti apenas nos momentos das corrigendas, que podem ser muitas. Quando os pensamentos divagarem no ambiente inferior, cuida deles, aplicando-te as devidas disciplinas. Quando a palavra se esquecer da educação, usa a energia contigo mesmo, corta todas as arestas dos falsos conceitos, que o teu coração te dará a luz necessária para a tua vida. Acostumamo-nos a não enxergar o mal que fazemos aos outros. Entretanto, a nossa antena registra qualquer agressão que vem da parte de nossos semelhantes. Esquecemos a justiça e tapamos os ouvidos quando os erros saem dos nossos atos. Invertemos todos os dias os polos para o lado que nos favorece. É bom que nos cientifiquemos de que não enganamos a Deus. Em todos os lugares em que estivermos estamos sendo vistos e fotografados pela luz astral.
sendo as fichas recolhidas à contabilidade divina, de maneira a nos encontrarmos sempre com as nossas criações a nos disciplinarem e a nos ajudarem a viver melhor. Lembrarmos-nos de nós mesmos não é usurpar o alheio, não é ajuntar os bens terrenos, não é nos defender pelos processos do engano, não é iludir os semelhantes com as nossas velhas manhas. Esses fatos são inventivas falsas que nos trazem aborrecimentos sem conta e problemas inumeráveis. Cuidar de nós mesmos é entender a autoeducação e a fervente disciplina nos nossos impulsos inferiores, de maneira a nos abrandarmos nos pensamentos, palavras e atos, respeitando os direitos alheios e facilitando aos outros entenderem as nossas necessidades. A maior conquista é a dos bens imperecíveis do espírito. E esse processo requer muita meditação, trabalho e inteligência, para que o amor nos favoreça a forma necessária no exercício da educação interna. Se já conheces as leis que regulam a vida, como o que deres, receberás, o que a razão te inspira a dar. Certamente que tudo o que escolheres para o teu próprio bem deves desejar para o teu próximo. Deves lembrar-te mais de ti mesmo, incluindo teus irmãos, para gozarem do que gozas, para vestirem o que vestes, para beberem o que bebes e para morarem como moras, para comerem do que comes. E, em tudo o que quiseres de melhor, não te esqueças daqueles que viajam contigo no grande barco da vida, pois eles são tua própria pessoa em lugares diferentes, porém, com os mesmos destinos. Nas tuas orações, lembra-te dos que sofrem, dos que não estão sofrendo e dos que vão sofrer. Lembra-te de todos e de tudo, que essa disposição do teu íntimo formará um campo de força em torno do teu coração, onde poderás alimentar e construir a tua paz. Lembra-te mais de ti mesmo, corrigindo teus maus hábitos, eliminando teus vícios, cortando as más conversações e dando rumo certo aos teus sentimentos. Lembra-te de ti mesmo, com mais ênfase, ajudando aos que te procuram. 33. Não te esqueças dos outros. Ninguém deve ser esquecido da nossa compreensão. O talhe da nossa vida tem muito a ver com a vida dos outros. Se queremos ajudar, não faltará oportunidade de servir em todos os caminhos que temos a percorrer. Se já formaste um lar, eis importante campo na tua jornada de aprimoramento. Não foi por acaso que te achas agregado a uma família. Podes fazer tudo para uma boa convivência. Faz a tua parte, ajudando a quem ainda não compreendeu os objetivos de um lar, a despertar entendimentos ante todas as situações que porventura surgirem. Cuida de ti, mas não te esqueças dos que te acompanham. Lembra-te de Deus e de Cristo, em todos os teus infortúnios que, se o fizeres com fé, não te faltará assistência espiritual no exercício do entendimento. A omissão ante os deveres junto aos companheiros de jornada é falta grave perante a nossa própria consciência. Se amas a ti mesmo, não desprezes teus amigos nem te recuses a ajudar, pelos meios possíveis, os teus inimigos. Todos somos irmãos, ligados uns aos outros pela consciência universal. Respiramos a mesma atmosfera doada pelo Criador. Quem ouvir o próprio irmão, sente-se só no desenhar da vida. Ordena as tuas ideias e passa a pensar. Quantas mãos trabalharam para te oferecer melhor campo para a tua evolução? E, certamente, muitos trabalharam doentes, cheios de problemas, todos ou muitos dos quais não conheces, como também estes não te conhecem. São frutos do trabalho na engenhosa missão das almas que vivem na Terra, ligadas por fios invisíveis, mas que resistem ao tempo e ao espaço, ordenadas e sustentadas por Deus. Confere os teus valores, sem esquecer os tesouros dos outros. Tudo o que vive em harmonia se ajunta por lei da afinidade, que é a mesma lei do amor. Os fios de uma roupa, dispersos, não podem formar um agasalho. Os tijolos das paredes, se não obedecerem à disciplina que lhes dá o pedreiro, não ofertam a bênção da casa. As células do corpo, organizadas, é que nos favorecem a oportunidade sagrada da reencarnação.
Daí podes tirar inúmeros exemplos do valor dos conjuntos desta lei maravilhosa das atrações dos iguais. Nós, sendo espíritos, é que vamos desobedecer essa lei universal do Criador? Espírito nenhum evolui sozinho. Havemos de nos agrupar, traçando experiências como permutas de valores eternos, surgindo, assim, a fraternidade onde nasce a felicidade espiritual e o céu dentro das almas. Como esquecer os semelhantes que nos ajudam a viver? Como esquecer as plantas que restauram a nossa saúde física e espiritual? E os animais? Todos os reinos abaixo dos homens e acima deles se interligam por leis apropriadas, que quase sempre escapam aos olhos dos que vivem na carne. Se já descobriste que não podes viver só, faze alguma coisa em favor dos que te seguem, que eles vão te ajudar. Ou já te ajudam, sem perceberes, a conhecer a origem da assistência que recebes. Não te descuides destas verdades, que elas te ajudarão na conquista de ti mesmo. E, se persistires com interesse de melhorar, com algum tempo serás médico de ti mesmo, operando e desobstruindo os canais da tua mente, para que os pensamentos de Deus se confundam com os teus, na grande tarefa de servir, por amor àqueles que vivem contigo, pisando a terra. 34. Não te desfaças do teu companheiro. Quem mora, anda ou trabalha contigo é a peça importante em tua vida. Não deves esquecer a tua cooperação na manutenção do mútuo entendimento espiritual. Se desejas quebrar o vínculo com as pessoas, simplesmente por meras distrações do respeito delas para contigo, estás deixando de aplicar a lei do perdão, de que tanto Jesus nos falava, em relação àqueles que nos ofendem. Quantos irmãos se aproximam de nós bem-intencionados e, por vezes, acabam nos criando problemas. Mas, no impulso do revide, aniquilamos ou tentamos aniquilar a nossa amizade para com eles. A ponderação passa desapercebida e vamos, cada vez mais, ficando distantes dos companheiros. Quantas vezes durante o ano, durante uma semana, ou um mês, não recebes ofensas do cônjuge, filhos e outros parentes e, ao passar algum tempo, já te esqueceste de tudo, pela intervenção dos laços sanguíneos? Por que não fazes o mesmo com os outros que te cercam e te ajudam a viver nas lutas de cada dia? A justiça nos manda perdoar sem distinção de classes. Ela é o amor na feição do equilíbrio emocional, que funciona como terapia nos distúrbios das irritações morais. Jamais desfaças as amizades por simples contrariedades. Mesmo distantes um do outro, ora por todos que te ofendem e caluniam. Isso é regra cristã que não caiu em desuso, permanecendo límpida e vibrante, desafiando o tempo e espaço, para ajudar os que dormem na ignorância das leis. Nunca deves invalidar os direitos dos outros. As tentativas do aprendizado são numerosas, a fixação do ensino é demorada. É como que um despertar da luz no coração e na consciência não se faz de um dia para outro. Se ignoras essa demora, e o teu passado? Quantos não te toleraram para que pudesses conquistar o que já granjeaste nas tuas andanças pelo mundo? Existe escala até para o amor. Vê e compara o homem das cavernas e a vida de um santo. As manifestações de amor de um e de outro são diferentes, como diferentes são os estados evolutivos de cada posição espiritual. O homem alimenta o amor próprio, achando que isso é um dever, nutre o amor de família, como sendo compromisso e, com isso, deixa surgir o egoísmo e o orgulho, que têm as falsas aparências de manutenção da tranquilidade e da honra. Já a vida de um místico é completamente diferente. O seu amor é universal, semelhantes aos braços da luz solar, acolhendo a todos com o mesmo calor, imita a água, saciando a sede de quem a toma, sem distinção, copia a terra que aceita quem nela pisa, do animal ao anjo. Estamos caminhando para esse comportamento do amor sem fronteiras, que se torna a luz no coração de quem ama no verdadeiro sentido da palavra amor. Não tentes quebrar teu relacionamento com as pessoas em virtude de simples distrações delas para contigo.
Quantas vezes não fizeste o mesmo com os outros? Cada perdão que a tua conduta fizer figurar em tua vida é um raio de luz que acendes em favor da harmonia universal, e essa claridade te servirá nos caminhos que haverás de percorrer. Aproveita as oportunidades de desfazer incompreensões, criando entendimento por onde passares, que a tua consciência marcará a tua vitória no reino que escolheste para viver. Quem destrói amizades, está desligando fios divinos que conduzem vida para o seu próprio coração. 35. Vigia o que falas. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala, e esta corromperá aqueles que te ouvem. És responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus companheiros. Velho que conversas com teus irmãos, presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplina tuas emoções para que não venhas a cair nas tentações do mal, que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente teus pensamentos e não te esqueças de fazer o mesmo com o que falas. Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida, para que a tua paz seja duradoura. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar, de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem a crítica que pode levar ao desespero. A tua palavra é uma semente vicejante. Onde cai, pode germinar com traços do teu compromisso e, mais tarde, poderá alterar a tua conduta e te forçares a responder por ela, colhendo os frutos do que plantaste. Porém, se ela é educada e instruída, se está moldada aos ensinamentos de Jesus, é semente mais viva e te ajudará a construir a tua própria felicidade. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar a nossa conduta. Se já abriste as portas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo, criando condições e enaltecendo bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se a analisar a própria vida, selecionar pensamentos, palavras e ações ante os que nos cercam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberás comportar-te diante de tudo, sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparecer frente a ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixes influenciar pela viciação dos erros que carrega. Ajuda-o a melhorar a sua conduta, a desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se, nestes momentos, é manter o que já conquistaste na área do equilíbrio e da paz de consciência. Faz a tua parte, que Deus nunca se esquecerá de ti. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho que, por onde passares, estará sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que estejas seguro dos teus próprios atos. Acautela-te dos impulsos inferiores que, por vezes, assaltam a tua mente, querendo transformar a tua conduta. Revigora a fé pela oração e cria o hábito de servir os outros sem exigências, para que a caridade, em teus passos, passe a ser a tua própria vigilância. As nossas palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que já granjeamos na escola da vida. Estamos sendo chamados todos os dias para o autoaperfeiçoamento, convite este que poderá passar e demorar a voltar, e não podemos afirmar que, no seu regresso, venha com as mesmas branduras do primeiro chamado, sendo comum o retorno acontecer sob a forma da dor. É a guerra eterna, recebendo as bombas dos infortúnios e o fogo das provações, para nos ensinar o que devemos ouvir e o que nos compete dizer. 36. Não adules tanto. A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de trabalho, livrando-os dos gritos ocasionados pela bajulação. Até o tom da voz deve ser educado, sem carregar profunda admiração no que tange ao cumprimento do dever.
Quem cumpre o dever não faz mais do que sua obrigação diante da lei. O adulador é ignorante no que se refere às coisas espirituais. Se queres ajudar a quem trabalha no bem, faz o mesmo. Se tens intenção de incentivar a quem anda direito, sê reto. Se procuras estimular a verdade, não mintas. A subserviência desconhece a educação e nunca ouviu falar na disciplina. É a vaidade dominando os sentimentos, em porfia com o interesse próprio. Todo bajulador deseja alguma coisa do bajulado e ambos, quando se sintonizam em seus ideais, integram-se perfeitamente com as sombras das ilusões. Não deves participar deste quadro, nem criticá-los, porque o adulador se revolta e o adulado odeia. Todas as ideias contra sua coroação com as flores da hipocrisia, mesmo que esteja vestindo as falsas roupas ponteadas de espinhos, vão contra as dos que os advertem. E ainda tem o gabo em boca própria, como o símbolo da coruja, que fica somente no símbolo. Não precisas badalar muito a tua própria vida. Qual é o interesse? Nós somos somente o que somos. Tudo o que buscamos a mais, fora de nós, sujeita-nos a duras corrigendas e a interpretações reais, que achamos falsas e injustas. Não queiras ser mais do que verdadeiramente és. Vê o que Cristo ensinou a seus discípulos, quando foram tomados pela lisonja. Disse o Mestre: aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. E é sempre assim nas linhas da evolução espiritual. O verdadeiramente grande nunca se apresenta como tal, esconde sua grandeza na capa da humildade e a própria vida se encarrega de premiá-lo com maior fulgor e proeminente sabedoria. Tudo vem de Deus, somos iguais. Para que mostrar grandeza, se a irmandade nos nivela a todos. Não adules tanto aquele que sabe um pouco mais que você. Depois passarás pela mesma escola. Trabalha e esforça-te, pois somos herdeiros da sabedoria universal e do amor de Deus. As forças que desperdiças nos elogios aos outros, usa-as na tua autoeducação. Vigia teus próprios impulsos e, se eles não expressam a verdadeira conduta, aquela ensinada pelos ideais de Jesus Cristo, muda-os, corrige-os, dando direções sublimadas aos teus sentimentos, porque fomos feitos para a luz e não para as trevas. Devemos fazer a nossa parte no que se refere à nossa iluminação espiritual e interior. Temos capacidade de nos modificarmos perante as leis que nos assistem. Elas nos ajudarão em todos os nossos esforços. Tens 2 pés para caminhar e o mundo está cheio de escolas de todas as ordens. Não podes dizer que não aprendeste por não encontrares quem te ensinasse. O Evangelho está sendo pregado a todos os povos, por inúmeros meios, fazendo convites para que a ignorância desapareça. Não adules tanto. Olha mais para dentro de ti mesmo, que os céus te confortarão. 37. O que fazes? A vida passa e passam as oportunidades de trabalho, fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. Isso é falta grave porque, se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder, se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre, nessa resposta, entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade? Isso, quando não exaltamos os erros dos companheiros. Isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo o que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que deve saber o que fazer. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta.
Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até a nós mesmos. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo. Mas, diante dos nossos feitos, não necessitamos ter cursos em nenhuma escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiam a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz, da nossa parte, está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos, cortamo-la até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Haveremos de bater nesta tecla até que saia a nota, ou, melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesma, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que, dentro de si, existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nesta análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer, quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência e a tua consciência liberará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, se não de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Mas, se te dispuseres a lutar, a subir o próprio calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer, e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor, depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus. 38. Segue somente o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele nos acordou para a razão. Até hoje segue nossos passos, esperando que despertemos para o amor, aquele amor que serve sem trocas transitórias, sem averiguações indesejadas, desprendendo-se dos interesses próprios. Corres sempre o risco de errar ao seguires homens na terra, mesmo que sejam os mais entendidos. Ainda resta muita coisa por fazer em todas as condutas, daí o perigo de caíres com eles em erros graves. Segue somente o Cristo, por ser somente Ele o caminho, a verdade e a vida. É justo que devas apreciar os dotes alheios, examinar os grandes personagens da história, mas procedendo como fez e falou Paulo de Tarso, retirar o que for conveniente e prosseguir o teu próprio caminho. A criatura encarnada, por mais virtuosa que seja, ainda está presa, de certo modo, às trevas do passado. Sua situação atual se encontra ligada às situações por enquanto instáveis, sujeita a novos deslizes. E quem a segue de olhos fechados, sem o discernimento da razão, está sujeito a cair com ela na fossa do desespero. Em quase todos os nossos escritos procuramos advertir a todos os leitores para se examinarem a si mesmos e procurarem confiar mais nas suas próprias forças, despertando, no íntimo, a luz que os conduzirá para a frente e para o alto. Na Terra não há nada definitivo, estando tudo sujeito a constantes mutações. A verdade é relativa em todos os ângulos e as pessoas devem mudar com a força do progresso espiritual. A evolução do Cristo está fora do ambiente terreno. Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades, o engenheiro sideral mais iluminado, pastor de todo o rebanho do planeta. Quem segue homens deixa-se influenciar por eles e quem caminha com Jesus é cuidadoso no equilíbrio, de sorte a plasmar somente o que suporta, na sua estrutura de vida. É certo que participes da religião ou filosofia que preferires. No entanto,
Deves habituar-te a carregar a tua própria cruz, conhecer os teus problemas e construir o teu reino, onde serás o Deus. Não deixes que palavras bonitas e bem postas de pregadores e tribunos de todas as espécies te prendam, associando as ideias deles às tuas, como sendo pensamentos condicionados, quando a sua fala esteja em conflito com as leis divinas. Prepara-te para analisares o que ouves, seja de quem for, porque és diferente daquele que fala e as tuas necessidades nem sempre são iguais às dele. Deves procurar o teu próprio caminho e seres o instrutor de ti mesmo, sem, contudo, desconsiderar o que foi bom para muitos. A experiência alheia muito nos ajuda, porém, como estudo para que tomemos as nossas decisões. Naturalmente devemos ouvir os companheiros que têm o dom da palavra. Entretanto, não devemos nos deixar guiar por eles. Existem muitos tipos de alimentos que servem para manter a nossa vida física. Todavia, o próprio organismo rejeita certas espécies. Assim é no campo do espírito. Tudo o que existe, certamente o é por lei. Entre mentes, nem tudo convém ser assimilado. E, para isso, busquemos a Jesus pela oração, que Ele nos ensinará a escolher o que de melhor possamos receber. O Mestre é, por excelência, o pastor inconfundível, que deve ser despertado em nós por amor a nós mesmos e por obediência ao nosso Pai Celestial. 39. Não te alteres com os outros. No momento das conversações, procura não te alterar com ninguém, mesmo que sejas ofendido. Lembra-te de que o revide não resolve o teu problema de paz e que somente o amor garante a tranquilidade. Ajuda quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta. Nós não fazemos nenhum benefício por sermos bons, justos e honestos. Cumprimos somente um dever, em respeito às leis do amor e da justiça. Quem não se altera com os outros começa, por essa via, a alcançar os princípios da compreensão. Quem perdoa as ofensas sente, no íntimo, uma tranquilidade indizível. Quem ama sem distinção, conhece a liberdade, aquela que prenuncia a verdadeira serenidade de consciência. Levantar uma tempestade contra o nosso irmão é invalidar os próprios recursos de servir melhor e querer anular o mandamento cedido por Jesus à humanidade, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Toda a intenção de modificar a vida dos outros é violência que lançamos ao reino alheio. Se queres realmente cooperar com os teus semelhantes, faze-o pela força poderosa do exemplo, usando a palavra com parcimônia, quando solicitado. Quase sempre as palavras se transformam em imposição, a não ser que se filtrem por iluminada educação, na força da disciplina. O homem, altamente inteligente, que conhece o amor, fala pouco, porque exemplifica muito. Certifica-te da inferioridade das palavras ao reconhecer a grandeza das vibrações. Tem plena certeza de que Deus age constantemente pelos processos da vida reta. Dificilmente sabemos dar conselhos, por estarmos acostumados a saber particularmente das coisas que só a nós interessam e nunca somos iguais aos outros. É o que não acontece pela vivência, onde o observador retira o que lhe agrada e o que comporta a sua consciência. Entre duas pessoas agitadas, o que podemos esperar? Quanto mais falam, mais se desentendem, crescem o orgulho e a falsa honra, e o raciocínio perde o poder, neste caso. Sejamos inteligentes para cortar os primeiros ensaios do desentendimento, sem que o ofensor pense tratar-se de crítica ou de zombaria. Quem está com o bem no coração, encontra saída para todas as horas de graves problemas. A intuição não falha, por estar com a serenidade no íntimo e o discernimento na mente. Não procures contrafazer as coisas feitas por outrem, desmanchar o que está feito à vista de quem o fez, provocando irritação em quem ainda não alcançou a compreensão. Faz o certo, se o podes fazer, que muita gente está vendo os teus atos e a verdade é sempre copiada no próprio automatismo da vida.
A Terra está passando por um estágio de provações com a humanidade que nela mora, e, mesmo as almas que estão acordadas para a luz encontram muitas dificuldades para ceder totalmente ao bem, em virtude dos entraves do próprio ambiente e das companhias que sempre se sucedem em sua vida. Mesmo assim, não deves esmorecer no teu aprimoramento espiritual. Estás em uma escola onde o bem é a meta para a felicidade de todas as criaturas. O teu comportamento bom com os outros é a marca de renovação que cresce ante os séculos, em busca da paz de consciência. 40. Compreende melhor. A compreensão é um dom espiritual que todos temos e que varia muito em função do modo como assimilamos as coisas. Varia em razão da evolução espiritual de cada criatura. Há dois modos de compreender. O primeiro é compreender e não praticar. O segundo é capacitar-se e viver o que já aprendeu pelas faculdades do discernimento. Em todos os acontecimentos que a vida nos apresenta, podemos avaliar cada vez melhor as nossas condições espirituais ante a sociedade, sendo de senso comum que não devemos criticar os outros com esperanças de tomarmos os lugares que eles já alcançaram por méritos. Compete a cada um conquistar o seu próprio ambiente e a sua própria posição entre os que viajam ao seu lado, sem o timbre da vaidade nem o barulho do orgulho. Deves atingir a tua posição com humildade e acatamento, com respeito e honestidade, porque não é desmerecendo os teus semelhantes que alcançarás a verdadeira honra. A escola de Cristo é bem diferente das escolas do mundo. O mundo ensina o egoísmo, Jesus, o desprendimento com discernimento. O mundo ensina o orgulho de raça, Jesus, o amor a todas as criaturas. O mundo limita-se a ensinar o amor à família. Jesus ensina o amor universal. O mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior. Jesus nos adverte sobre os conhecimentos internos. O mundo nos ensina o revide das ofensas para salvaguardar a honra. Jesus nos mostra, com exemplos de sua vida, o perdão aos que nos ofendem e caluniam. O mundo nos cobre de glórias quando o matamos. Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos as vidas. O mundo nos ensina a conquistar os bens materiais. Jesus nos mostra os valores dos tesouros imperecíveis do Espírito. Eis os primeiros toques da grandeza do Mestre, que podes avaliar e seguir, e os caminhos que podes escolher, o de Jesus ou do mundo. Aquele que compreende melhor o futuro da alma vive no mundo, mas não se esquece de viver com Jesus no coração, porque ele ajuda a seguir o melhor. Cristo não veio ao mundo fora de época, como dizem muitos dos que ignoram os verdadeiros objetivos dos ensinos do Senhor. Ele desceu à terra na nave do amor, no momento certo e na hora pré-estabelecida por Deus, em socorro à humanidade sofredora, para consolar, curar e salvar as criaturas, dando condições a cada um de se salvar a si mesmo, cumprindo as escrituras inspiradas por ele mesmo, no comando do progresso do planeta. Deves assimilar, o quanto puderes, o que se refere ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o código divino da esperança em ascensão, pois somente ele extingue das nações o ódio, a usura, o egoísmo, e estabelece a confiança recíproca entre todos os povos da terra. O Evangelho nos ajuda a compreender melhor os nossos irmãos, para que possamos viver na eterna paz de consciência, sem prejudicar os que procuram esses mesmos caminhos com destino ao paraíso interno, onde reina a felicidade. 41. Cortando arestas. Aquele que lisonjeia a si mesmo está em situação pior que o bajulador. Além de se iludir, é iludido pela sua própria incapacidade de se analisar, favorecendo o ambiente interno para a proliferação do egoísmo e, por vezes, segue vivendo este mundo fantasioso por muitos e muitos anos. É nesta hora que reconhecemos o valor do Cristo, que chega, em silêncio, aos nossos ouvidos e ao santuário do coração, a nos dizer com firmeza e bondade: corta, meu filho, as tuas próprias arestas. Opera essas saliências formadas pela vaidade orgulhosa, filha do egocentrismo. O trabalho,
Entretanto, é demorado e os caminhos, cheios de espinhos. O ar é pesado para a respiração da alma e os inimigos da perfeição alvoroçam-se, em todos os sentidos, para pôr a pique a engenhosa ideia da renovação. Se queres avançar, se não é do teu costume ficar para trás, modifica o teu modo de ser no que tange às tuas imperfeições. Quando encontrares o teu amigo e puxares com ele conversações que te dão prazer, lembra-te do aprimoramento das ideias. Esquece os feitos dos outros, quando a conduta dos teus semelhantes não se alinhavarem com as elevadas maneiras de viver. Falar da vida alheia é predispor todos os órgãos à enfermidade e desarmonizar todos os corpos do espírito. Existem tantos assuntos elevados para se conversar, porque o mal, a maledicência é porta aberta para a inimizade e fermento para a discórdia. Medita todos os dias sobre a natureza, pensa sempre em Deus e não te esqueças de Jesus Cristo, para que o teu esforço não fique em vão e a tua inspiração preencha o teu coração com as vibrações dos altiplanos da espiritualidade maior. Converte a tua mente em um campo de trabalho constante. Sê um operador inteligente, cortando todas as arestas que, porventura, te façam sofrer. Planta as sementes da verdade e do amor, que a caridade se tornará mais visível em todos os teus caminhos. Observa se conversas muito diante do teu companheiro. Se não deixas que ele fale para que ouças, ficarás sem amigo para te ouvir. Quando ele estiver de posse da palavra, não te impacientes com as opiniões que emitir, pois tu também tens as tuas. Quando for a tua hora de dizer, escolhe o que vais falar, cumpri o teu dever de bom semeador, que Deus certamente cuidará de todos. Se perceberes defeito grave no teu irmão, verifica a tua conduta e vê se não fazes o mesmo. O teu confrade pode ser o teu espelho e já terá te prestado uma grande ajuda se te ajudar a melhorar. O mundo interno é a maior extensão para quem deseja trabalhar e és o dono do teu. Deves aprender a fazer a cirurgia moral em ti mesmo. Se quiseres, o próprio tempo te ensinará esta maravilhosa arte do aprimoramento próprio. Não fujas do dever para contigo mesmo, procura ajudar-te a melhorar, a cada dia que passa. Quando estiveres em teu lar, alimentando-te ou mesmo descansando, não incentives conversações negativas, nem acolhas momentos de lembranças desastrosas. Se alegre na faixa da alegria pura. O humor elevado é graça agradável na graça de Deus. Conta histórias aos que convivem contigo, histórias que elevem e distraiam, ampliando, assim os teus próprios conhecimentos, que logo respirarás um ar mais leve e, como por encanto, surgirá um bem-estar mais favorável à tua paz. Se começares, há de compreender que arestas deves cortar, para que o teu coração pulse em teu peito com mais harmonia de vida. 42. Limpando ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é um segredo no segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua missão, ensejando também sua rejeição mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaço nos corredores das palavras, quando não forem boas. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que o cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo que usa o espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam seu comportamento e a faixa espiritual em que estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. O homem espiritualizado, que conhece a si mesmo, trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores, que nascem dos seus instintos negativos,
nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços. Pelo que sabe e pelo que está aprendendo, limpa a sua mente das ideias malfeitoras, assim como apela para os agentes do bem comum, para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de invigilâncias. O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo, no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza o use em novas transformações. Nada se perde no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudarão de conceitos ao lerem determinados livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos? Estamos aqui para responder essas possíveis perguntas, sem nos arvorarmos em mestres no assunto. Estamos, por misericórdia, na escola do bem, mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais, passamos para os homens, com um único objetivo, de que todos nós ponhamos em prática as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podes usar violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deves ficar imobilizado, com medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela, faz as correções necessárias, como os cientistas fazem correções nas naves que lançam ao espaço. Tudo, no mundo e na vida, precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria, que deve ser limpa dos miasmas inferiores. Ela é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora, que as praias brilharão. Se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe. 43. Contaminação. Somos contagiados constantemente por maus pensamentos e ideias inferiores. Uns nascem no sistema pensante da nossa própria indústria mental, outras são lixos vibratórios que intercruzam os espaços e afetam as faixas que correspondem à sua identificação moral. A nossa proteção já nos foi entregue, e a evolução do instinto que se transmutou em razão. Ela é capaz de selecionar o alimento espiritual de que carecemos. A própria terra em que estamos trabalhando, é, por misericórdia de Deus, um mundo de provações. O que pesa mais no seu campo gravitacional e espiritual são as ideias inferiores, nascidas nas mentes dos encarnados e desencarnados. Fazemos mais o mal do que o próprio bem que desejamos fazer. Isso pelo ambiente criado por nós mesmos há milênios e enraizados em todas as atividades. A viciação dos valores está por toda parte onde haja civilização. O homem, até hoje, esqueceu-se da sublimidade do espírito, dos celeiros espirituais que existem dentro de cada criatura, e procura, por um sistema que inventou e no qual colocou o nome de arte, ciência, e similares, buscar o conforto e, por vezes, a felicidade, fora de seu mundo íntimo. Isso pode e deve ter algum valor. No entanto, é uma simulação dos verdadeiros ideais da alma. Toda a busca externa é teoria, é ilusão que pode estar a caminho da verdade. Entretanto, para quem já despertou para o espírito, quem já começou a viver em espírito e em verdade, há outros caminhos mais nobres, que são os da senda interna e os do céu de cada um, que estão mais próximos do coração. É muito justo que o companheiro terreno, vestido de carne, procure os melhores alimentos para sua nutrição física. Entre mentes, é de maior valor que tal companheiro não se esqueça da alimentação espiritual, selecionando pensamentos e endireitando ideias, falando com nobreza e exemplificando o amor em todos os passos, porque o físico passa, mas o espiritual permanece eternamente. O que fica na terra são as coisas da terra,
Os valores do espírito acompanham aonde quer que seja. Não nos deixemos corromper no meio da corrupção. Conhecemos as nossas ideias e sabemos das nossas forças. Quem deixa os inimigos invadir a área de sua responsabilidade responderá pela invigilância. Todos compreendem como lutar e conhecem os meios de se defenderem dos males que possam lhes causar perturbações nos próprios caminhos. A perversão anula o seguimento da harmonia. O estudante incauto padece nos roteiros delineados pelo destino, até que aprenda a cuidar de si próprio. Deus criou leis e, sem elas, estaríamos muito piores, pois elas nos garantem a plena justiça, e nos computam lições de amor. Tudo o que precisamos para viver na terra, ela nos dá em abundância. Falta é quem busque nos celeiros exuberantes da natureza o que julgamos necessário. A poluição do álcool e do fumo mata mais do que a guerra. E a viciação mental das coisas inferiores mata mais que o fumo e o álcool. Precisamos de uma permanente cirurgia moral, para que o equilíbrio nos conforte e o amor nos livre de todos os males. 44. Autovalorização. O zelo de si mesmo, sem as devidas precauções, pode levar a pessoa ao amor próprio, passando ao fanatismo inspirado pelo egoísmo e pelo orgulho. O autólatra vai aos poucos desconhecendo os valores alheios, Jesus e senão o próprio Deus, passando a não acreditar nos espíritos que o assistem de momento a momento. Convence-nos a razão, iluminada pelos sentimentos do amor, que a autoadmiração é um mal de cura difícil, pois se alicerça nos princípios do conforto próprio, levando a pessoa a acreditar nas suas próprias forças e se tornar desapercebida da ajuda dos companheiros, tão visível como a luz do sol, a chuva e os ventos. A autolatria é o mal do século. Tudo o que fazemos, defendamos sem o timbre do raciocínio e sem a presença do bom senso. Se alguém nos chama e nos mostra o erro que cometemos, sentimos-nos feridos nos melindres, mesmo que a evidência prove que estamos realmente errados. A hora da humildade não aparece, por ser interrompida pelo orgulho e pela vaidade. Somente nós fazemos as coisas certas. Desprezamos a cooperação alheia, se estamos no conforto, na boa posição ou em simulada tranquilidade. Buscamos a ajuda do próximo, quando estamos em aflições. É por esta verdade que a dor não pode, por enquanto, deixar-nos a sós no campo de lutas indispensáveis. A autovalorização perturba a nossa consciência. Quem realmente carrega no coração os valores eternos do espírito não precisa anunciar. Tais atributos se irradiam, contaminando todas as coisas e fazendo-se visíveis, pelos sentimentos, a todas as criaturas. Quem se arvora em mostrar o que não é, carece da qualidade que apregou a ter. As falsas profecias são aquelas que valorizam o próprio anunciador. Esquece-te de ti mesmo, no que tange aos teus feitos, procura fazer todo o bem em silêncio, porque tudo o que fizeres de bom, se reverterá em benefício para ti mesmo. Deixa aos outros o falar do bem que fazes, mas cuida de não te envaideceres a propósito do que ouves daqueles que te amam. Deves observar a fala dos teus inimigos, pois ela te apontará aos teus verdadeiros defeitos e, como médico de ti mesmo, faz a cirurgia moral, cicatrizando-a com as bênçãos da fé e da vontade firme de não mais errar. Presta atenção em certos companheiros que se dedicam à autossantificação e vê como eles permanecem mortos no conhecimento da verdade, pois seus próprios amigos os criticam na ausência, desmerecendo seus valores. Toma cuidado com a tua boca para não fazeres o mesmo. O bem que fazes é a tua obrigação. Por que anunciar, colocando-te em lugares que ainda não mereces? Todo trabalhador é digno de seu salário e a justiça é que cuida de pagar a quem realmente tem méritos. Não se faz necessário cobrar da justiça, pois ela conhece e sabe quem fez jus ao soldo divino que acomoda a consciência. Toda alma que anda falando eu fiz isso, fiz aquilo e aquilo outro mostra a própria inferioridade no que fala, porque o verdadeiro sábio e santo não se sente bem quando ressaltam seus valores.
Os sábios nunca falam de si mesmos, tudo fazendo pela paz da coletividade e por amor aos semelhantes. E quem trabalha por amor não deseja falar, anuncia pelo exemplo. Vamos nos esforçar para fazer o mesmo que fizeram os grandes espíritos. 45. Respeita quem te ouve. Se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não sejas imprudente com o teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Nós todos precisamos uns dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno, fica no esquecimento e retarda seus conhecimentos. O patrão que se esquece dos seus empregados perde seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos, passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa primeira meta de vida. Se desrespeitas as leis que regulam o próprio corpo físico em que habitas, este vai se reduzindo na capacidade de viver e sofres consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo e em todo lugar em que estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges, desagradas a teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando esse teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? Pensa bem no que fazes durante o dia, analisa passo a passo os teus feitos e corrige os maus hábitos, herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos, que desconhecem a disciplina. Quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo, nas variadas modalidades em que vives. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências, como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme de teu desrespeito para com os outros são teus familiares, depois os que não te toleram. Os que te dedicam amizade mais profunda sempre se calam para não te ferir porque o amor cobre a multidão dos pecados. Faz a autoanálise do que pensas, do que fazes, do que falas todos os dias e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu fora do teu peito, pois ele mora contigo, se já não o transformaste em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. Somente tu és teu próprio benfeitor, no verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica, mas é bom que te lembres de que não há morte permanente. Terás que acordar com a presença da dor, que carrega em seu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta para que cuides da tua própria vida, como cuidaram os que estão vivos em Cristo, na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver bem, tem um maior respeito pelos que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós o que desejamos para os outros, inspirado no amor a Deus sobre todas as coisas. 46. Não defendas teus erros. Quem não sabe quando está errando? As leis naturais palpitam em nossa consciência como bênçãos de Deus para guiar a todos. E os erros, de onde vêm? Eles nascem da facilidade. Esquecemo-nos de que todas as coisas fáceis são perigosas, se não mentirosas, no caminho da ascensão espiritual. Um diamante não vive jogado aos punhandos pelos monturos de uma cidade, nem se tropeça em pepitas de ouro em ruas civilizadas. O dinheiro de um banco vive trancafiado em cofres fortes, com segredos secretos que impedem sua abertura até aos donos, em determinadas horas. Todos os valores são difíceis de aquisição. E os valores do espírito, muito mais,
Pois eles estão guardados às 7 chaves, no dizer da ciência secreta, e cada chave destranca as 7 portas, e cada porta que se abre nos mostra 7 caminhos. E cada caminho dá acesso às 7 cidades, onde reinam os 7 dons de Deus. E é mais ou